Eu sou o servo missionário Roberto, profeta da palavra, porque minha base é a palavra, minha base é o magistério, minha base é a tradição e minha base é a Sagrada Escritura. Não só a sola Escritura, não, porque nós temos que seguir a tradição. Desde lá dos primeiros cristãos até Apocalipse, do pastoreio de Moisés, que deu o mandamento, a lei, promulgada por anjos, e o pastoreio de Pedro, em João 21, do 15 ao 17, que Cristo dá a jurisdição a Pedro para pastorear a sua igreja, que é a coluna sustentável da vida. 1 Timóteo 15, uma igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. Efésios 5, do 25 até o 26, 26 e 27, se eu não me engano. Que a verdade em Efésios 3:10 vai ser conhecida pela a igreja. 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em Atos Apóstolos 20, 28, Deus constituiu a igreja com seu sangue. Pastoreio de Pedro, jurisdição, inspiração do Espírito Santo, foi edificado a igreja. Hoje nós vemos essa geração, igreja vindas de homens, linhagem de homens, que está pregando outro evangelho, como é Gálatas 1:6 em diante até o 10. Em 2 Coríntios 11:4 irá pregar vários Jesus diferentes. Em 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo fala para nós estar em unidade, e Filipenses 2:2, um evangelho em unidade. Atos Apóstolos 4:32, eles perseveravam em um só coração, na unidade, na comunhão, em um só coração. Doutrina, Atos 2:42. Que eu quero chegar. Nós estamos numa geração que uma igreja prega um evangelho, a outra igreja prega outro evangelho, a outra igreja prega o evangelho. A Bíblia fala, nos relata que só tem uma igreja universal, que abrangeu a todos, que vem lá da era dos apóstolos, sob o pastoreio de Pedro, fundador. Cristo, Colossenses 1:18, Cristo é o fundador da igreja, cabeça. Passado pelo ventre de uma virgem. A igreja passou pelo ventre também, que é Cristo. O apóstolo Paulo fala que estão pessoas que semeiam outro evangelho, que semeiam confusão. Vai dizer aqui em Gálatas, olha só. Do Gálatas 7, ó, de fato, 1:7, de fato não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. O evangelho verdadeiro de Cristo, o foco é sobrenatural, o foco é espiritual, como vai dizer Mateus 6, do 24 ali. Não ajudei tesouro nessa terra, ajudai na glória, bens materiais, não na terra, onde atrás corrói, na glória. A igreja vinda de homens está nesse evangelho de material. O culto, a Santa Missa é um culto voltado a Deus. O Apocalipse tem ali o culto celestial. A igreja celestial é semelhante à igreja católica apostólica romana. O culto protestante é voltado aos homens. Por isso que você vê essa bagunça. Deus não é de confusão, Deus é de paz. Você vê essa confusão. Uma hora a língua aqui, outra hora a língua aqui, outra hora a língua aqui, outra hora a língua aqui. E em 2 Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios 11, que tem que ter um intérprete. Nós temos que profetizar para edificar, para consolar, para exaltar, não para ficar adivinhando, etc. Tendo visões que não tem visões de ninguém, que não tem revelação de ninguém, fica glória, glória, aleluia, fica aquela bagunça. E que você vê nessas igrejas pentecostal, e não tem a pentecostal. Uma igreja que está focada no mandamento da lei, focada em dízimo, focado em oferta, focado em propósito, focado em voto, focado em etc, etc. Nós estamos no tempo da graça. É a fé, meu irmão. Quando Jesus curou todos lá, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus falava para aqueles que eram curados, faça de acordo com sua fé. Não vi fé tremenda em Israel, mas diz a sua palavra
Meu servo será curado. Doa tudo aos pobres e me segue. Não ajuntei tesouro nessa terra. Buscar primeiramente o reino de Deus. Não só de pão vive o homem. Jesus vem no céu, quando eu orar, fecha a porta do seu quarto, ora o seu pai ocultamente. As pessoas não entendem isso. As pessoas querem fundar uma igrejinha, querem fazer o que eles querem, a baboseira, a palhaçada. E fala que é de Deus. Está vindo de Deus, uma revelação de Deus. Não, meu irmão. Deus não habita onde tem divisão, meu irmão. Deus habita onde tem o pastoreio. Deus habita onde tem sucessão. Deus habita onde tem uma liturgia. Simples, meu irmão, entender isso. Sim, nós temos que pregar para edificar. Para transformar a vida, como vai dizer aqui em Coríntios. Ó. 1 Coríntios 14, ó. 3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo. Não é para ficar fazendo essa baboseira aí. Glória, aleluia. Xalapare, alapanta, japão, aqui, lapária. O apóstolo Paulo falar sobre isso também. Aquele que fala, ó, 4, segundo 1 Coríntios 4, ó, 14, 4. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muitos mais desejo que profetizeis. Maior aquele que quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este a interprete, para que a assembleia receba a edificação. Olha só. O que você vê é confusão, meu irmão. Gálatas 1, 6 é outro evangelho. 2 Coríntios 11, 4 é um Cristo diferente. É um Cristo sem igreja. É um Cristo sem pastoreio. É um Cristo sem a mãe. É um Cristo sem sucessores. É um Cristo sem... O que você vê aí é confusão religiosa. É confusão. A Universal prega uma coisa, a Assembleia prega outra coisa, a Adventista prega outra coisa, a Testemunha prega outra coisa, a Mundial prega outra coisa, etc. A igreja tem que pregar, a igreja viva que Cristo fundou tem que pregar só um evangelho, só uma unidade, como diz Efésios 4 e 5, um só corpo, uma só fé, um só Espírito, é um só batismo, é um só Senhor, é uma só igreja, que só tem uma noiva. Quantas igrejas protestantes tem, meu? Cristo tem quantas noivas? Cristo deu só um pastoreio a Pedro. Só você vê em João do 21, do 15 ao 17. Se você vê ali Atos Apóstolos 12, 28, Deus construiu primeiramente os apóstolos. Tem uma hierarquia de onde governar. Deus escolheu os 12, Mateus 10, 4, do 1 ao 4, Marcos 3, Lucas 6, se não me engano. No Velho Testamento, Moisés pastoreava por intermédio de anjo. No Novo Testamento, o intermédio é Cristo entre Deus. Não tem intermédio. Quando Cristo sobe para a glória, deixa o intermédio. Pedro, porta-voz dele aqui na terra, para fazer a ponte, para ligar, desligar. O que será ligado aqui nessa terra será ligado no céu. O que será desligado no céu, meu irmão. Ele não deu isso várias igrejas, não, meu irmão. Só uma igreja. Só uma verdade. Só uma fé. Só um evangelho. Só uma noiva. Estamos vivendo dos últimos tempos. Mateus 24, 24. Muitos falsos profetas virão para enganar você que é eleito, que é você que é escolhido. Sim, a Igreja Católica tem muitas coisas erradas, sim, meu irmão. Vejo cada coisa, cada barbaridade, meu irmão. Mas meu foco vai dizer aquela música, o centro é Cristo.
Meu centro não é sacerdote. Meu centro não é as pessoas do lado. Meu centro é Cristo. A Eucaristia, porque ali é a consagração. Quando o sacerdote está fazendo a consagração, não é mais sacerdote, é o próprio Cristo. Eu vejo como visão espiritual. Ali é a Eucaristia sendo atualizada, como diz Jeremias 33, 17, 18, em Malaquias 1, 10, 1, 11. Ali está o mistério. Ali está a teofania. Ali está o centro, Cristo. Já desanimei, meu irmão, com várias pessoas dentro da igreja, com líderes religiosos, com coordenadores religiosos, por padres, missionários. Tinha um amigo que caminhava, pregava comigo, que me enganou, que me enrolou, me vendeu uma casa e depois tomou a casa de volta, quase me engrupiu, R$6.000. Mas eu perdoo esse irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É ele lá e eu no meu canto. Porque a igreja está vivendo um calvário, porque só quem vai permanecer na igreja é quem é fiel ao Senhor, quem conhece verdadeiramente a palavra, quem ama a igreja. Os falsos profetas vão vir com esse intuito de mudar a tradição, de mudar a cultura, para entrar coisas pagãs dentro da igreja, como nós estamos vendo nessa atualidade. Mas o nosso foco sempre é a palavra, porque a palavra mostra a igreja, a palavra mostra o evangelho, a palavra mostra a sucessão, a palavra mostra como nós devemos se comportar, como caminhar. Tem o catecismo da igreja que nos ensina também. Você está entendendo? O nosso foco não é material, o nosso foco não é buscar homens, o nosso foco é agradar a Deus. Deus. Seja louvado, Senhor. O que você vê aí é confusão religiosa. Só tem uma verdade. Sim, tem irmãos, sim, protestante que caminha certo, sim, tem. Mas não são todos. Tem irmãos também dentro da igreja católica que caminha certo, mas não são todas. Tem sacerdotes, sim, mas não são todos. Tem pastor, não são todos. Que a Bíblia diz que nós orai e vigiai. Muitos falsos profetas estão aí. Mas conhece um profeta que é de Deus é pelo fruto, não material. O fruto dessa geração é material. Um evangelho é material. Hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouvimos, com quem caminhamos. Porque o próprio diabo, ele falou da palavra para Cristo. Nem todo mundo fala que é de Deus não, meu irmão. Seja louvado o Senhor. Glória a Deus, aleluia.